Hoje nós vamos falar sobre o papel da física no entendimento das mudanças climáticas. Mas primeiro, vamos entender o que são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima, provocando grandes alterações atmosféricas. Mudanças essas que sofrem influência direta da ação antrópica e têm consequências absurdas, como vemos atualmente no cenário global. Diversos eventos extremos, como secas em altas temperaturas, fortes chuvas, etc. Mas como a ação humana influenciou nesses acontecimentos? Essas grandes alterações climáticas iniciaram-se a partir do advento da evolução industrial, com a evolução da tecnologia humana utilizada de maneira inconsequente. Motores a vapor, fábricas e mais fábricas construídas, lucros e mais lucros eram gerados. E à medida que a tecnologia avançava, proporcionalmente, davam-se os primeiros passos do aquecimento global. Ainda que cientistas da época tentassem alertar sobre o crescimento da emissão de carbono na atmosfera e como isso acarretaria em problemas futuros, o homem só ouviria quando esses problemas chegassem. Então, quando chegaram indícios de que tais teorias poderiam estar certas, comunidades científicas de diversas nações se uniram em acordo para combater o aquecimento global e o efeito estufa. E ao passar do tempo, a população foi sendo conscientizada sobre o perigo iminente. Jornais falavam sobre isso. Mas será mesmo que foram conscientizados? As notícias nos jornais parecem apenas cumprir o que se previa no passado. Ainda assim, enormes avanços foram realizados nesse campo. E iremos falar como a física tem sido uma ferramenta fundamental para tal progresso. Mas antes da gente ver os mecanismos que permitiram esse progresso, é importante conhecermos um pouco mais sobre a física da atmosfera terrestre. Então, primeiro, o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada que envolve a Terra, e ela é constituída de gases e material particulado, que a gente chama de aerossóis. Ela vai ser composta, então, principalmente por nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e vapor d'água. E a atmosfera é muito importante, porque ela que protege os organismos da exposição aos altos níveis de radiação ultravioleta, já que ela absorve e espalha grande parte da radiação solar antes dela chegar na superfície da Terra, além de que a atmosfera contém gases vitais para a respiração celular e para a fotossíntese. Ela vai estar dividida, então, em 4 camadas: a troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Só que o mais importante da gente saber agora é que na estratosfera que a gente vai encontrar a camada de ozônio. E o que vem a ser essa camada? Basicamente, é uma camada feita de gás ozônio e ela vai ser formada a partir das moléculas de oxigênio e radiação solar. E a função dela é proteger a Terra contra os raios UV, porque ela consegue reter esses raios e diminuir a incidência deles na Terra. Continuando aqui com o nosso trabalho, para a gente entender alguns processos como o efeito estufa e até o porquê do céu ser azul, a gente precisa falar antes sobre radiação. Lembrando rapidamente esse conceito, a radiação vai ser a transmissão de energia por ondas eletromagnéticas, e o Sol ele emite radiação dessa forma. E quando a radiação solar chega na atmosfera, os gases e os aerosóis eles conseguem espalhar essa radiação, refletir ou absorver. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada um desses conceitos, focando mais no espalhamento e na absorção. Falando então sobre o espalhamento, ele vai ser o processo que muda a direção da radiação, e ele explica o fato do céu ser azul. Então, como que isso acontece, né? A maior parte da energia da radiação solar está no intervalo visível de luz, que é do vermelho até o violeta. E quando essa luz solar chega na Terra, ela precisa passar pela atmosfera. Então, quando essa luz passa, o campo elétrico dessas ondas esbarra nas moléculas de ar da atmosfera. E então vai espalhar essa radiação. E como a frequência da luz azul é bem alta, ou seja, tem um comprimento de onda menor, é mais frequente, essa luz ela consegue atingir as moléculas da atmosfera. Ela vai ser a luz que mais atinge essas moléculas e, consequentemente, vai ser o comprimento de onda mais espalhado. Então, quando a gente olha para o céu, sem olhar para o disco do Sol, o céu vai parecer azul. E vale lembrar que, se não tivesse atmosfera, o céu seria escuro, porque não teria como o processo de espalhamento da luz solar acontecer. Para finalizar, eu vou falar então sobre a absorção e brevemente sobre a reflexão. Então,
a absorção ela vai ser o que causa o efeito de aquecimento na atmosfera. É importante saber que os gases atmosféricos eles não absorvem bem a radiação que está no espectro de 300 até 700 nanômetros, que é grande parte da radiação solar. Então, grande parte da radiação solar está nesse espectro. Ou seja, a luz solar ela não é um aquecedor tão eficiente da atmosfera. O que realmente mantém o planeta aquecido é a superfície terrestre. Então, para a gente entender essa afirmação, eu vou falar agora sobre o efeito estufa. Bom, então, quando a radiação chega na atmosfera, parte dela é refletida, que é o processo da reflexão, e parte dela atinge a superfície terrestre. E essa radiação que atingiu a superfície terrestre é transformada em energia térmica. Em outras palavras, ela vai ser transformada em raios infravermelhos ou simplesmente calor. Dessa forma, o dióxido de carbono, o vapor d'água e o metano, principalmente, que estão na atmosfera, eles vão absorver esse calor, eles vão absorver esses raios infravermelhos e manter a Terra aquecida. À medida que nós exploramos um pouquinho o que foi discutido sobre as mudanças climáticas e os fenômenos físicos da atmosfera terrestre, é muito importante que a gente entenda os mecanismos que conectam esses fenômenos. E é justamente aí que entra a modelagem climática. O modelo climático é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga compreender e prever como que o clima se comporta em escalas de tempo, que podem variar de estações e anos até mesmo décadas e séculos. Esses modelos vão investigar, então, até que ponto as alterações climáticas podem estar acontecendo de forma natural, por ação do homem ou a combinação desses dois. Esses modelos são representações matemáticas e computacionais desse sistema climático global, do sistema climático da Terra, no sentido de que ele vai meio que integrar informações sobre a atmosfera, os oceanos, as superfícies continentais e a biosfera, utilizando equações fundamentais da física para tentar entender como que toda essa complexidade de componentes vai interagir. Por exemplo, nós temos o componente atmosférico. E o que ele faz? Ele vai simular o papel das nuvens e dos aerossóis no transporte de calor e água ao redor do planeta. Nós temos o componente da superfície terrestre, que vai modular as florestas, os rios e o armazenamento de carbono. Temos também a componente oceânica, que simula o movimento e as dinâmicas das correntes marítimas. Lembrando, que o oceano é um reservatório gigantesco de energia e carbono para o sistema climático da Terra. E por último, a componente do gelo, principalmente no que diz respeito às calotas polares, porque vai haver uma grande absorção da radiação solar e trocas de calor e água entre o mar e o ar. E a gente pode citar como exemplo regiões como a Groenlândia e a Antártida. E para isso, muitas equações, como a equação do gás ideal, a equação do movimento, a equação hidrostática e a primeira lei da termodinâmica vão ser utilizadas. E tudo isso aliado a computadores de alta capacidade de processamento. No entanto, é muito difícil que a gente fale de modelagem climática como um todo sem citar Sio Kuromanabe, um meteorologista e climatologista nipo-estadunidense que foi pioneiro no uso de computadores para simular mudanças climáticas em escala global e também variações que são naturais do clima. Manabe conseguiu comprovar como que a elevação dos níveis de CO2 na atmosfera geram um aumento da temperatura aqui na superfície da Terra. Além disso, ele foi o primeiro pesquisador a explorar a interação entre o balanço de radiação e o transporte vertical de massas de ar devido à convecção, levando também em consideração o calor que era fornecido pelo ciclo da água. Dessa forma, assim como um todo, a gente consegue ver como que os modelos climáticos desempenham um papel que é crucial na ampliação da nossa capacidade de compreensão do sistema climático do planeta em que a gente vive e também da nossa capacidade de antecipar e planejar, tendo em vista as mudanças climáticas que estão em curso. Bom, e para concluir, é importante voltarmos a essa frase do nosso tema e pensar os resultados que nascem desse conjunto de conceitos e modelos multidisciplinares
que integram, né, como vimos, a ciência climática. Para isso, nós trouxemos o exemplo recente, né, dos cientistas Silkuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Né, eles são os 3 ganhadores do Prêmio Nobel em Física de 2021. Nós já falamos aqui sobre as grandes contribuições de um deles, né, do Manabe, com o seu método de integração, né, do balanço da radiação solar, né, e como os efeitos disso nas variações de temperatura terrestres. Mas os trabalhos de Hasselmann e Parisi, eles também representam, né, grandes avanços, principalmente o de Parisi. Mas começando com Hasselmann, ele é um físico alemão, fundador do Instituto Max Planck de Meteorologia, em Hamburgo, na Alemanha. E já em 1970, ele propôs um modelo de variação climática em função do tempo, né? É algo que até o momento era inédito. E isso foi extremamente importante para os estudos, né, das mudanças climáticas nas décadas seguintes. Né? A gente tem, já em 1981, um ano depois, né, dele propor esse modelo, a Convenção de Estocolmo sobre mudanças climáticas, e muitas das informações e resultados apresentados na convenção já eram baseados, né, nesses estudos dele. Isso porque o modelo dele possibilitava, né, considerando o tempo como um fator, uma maior associação entre o aumento da temperatura média da Terra e a crescente concentração de dióxido de carbono, né, decorrente das atividades antrópicas na atmosfera. Isso é engraçado porque é algo que 10 anos antes o Manabe ele já reconhecia como um fato. O Parisi, né, por sua vez, ele é um físico teórico italiano. Ele tem um extenso trabalho no estudo de materiais complexos, né, de sistemas complexos e teoria do caos. E isso levou ele a observar certos padrões de transformação, né, em fenômenos atômicos aparentemente aleatórios que podem ser aplicados também numa escala planetária, né? Então, muitos experimentos dele consistia, né, desse modelo de você ter um quadrado com várias placas ou várias circulares ou várias esferas ali dentro, e você diminuía esse quadrado e formavam-se novos padrões toda vez que você diminuía. E ele acabou chegando numa expressão matemática que modelava esses padrões, né? Descrevia e previa esses padrões aparentemente, né? Assim, de fenômenos aleatórios. As descobertas de Parase, elas se concentram muito mais ali no campo teórico da física, mas têm um enorme impacto na biologia, principalmente nos estudos de sistemas ecológicos, que são reconhecidos como sistemas complexos, né? Altamente adaptativos e dependentes e extremamente sensíveis a variações de menor escala que conduzem a respostas em maior escala, né? Uma delas, as mudanças climáticas. Bem, e considerar tudo isso significa essencialmente entender que a natureza ela ocorre através de fenômenos biológicos com muitas variáveis probabilísticas, todas, né, intrinsecamente ligadas à biodiversidade, né, que respondem, né, de formas imprevisíveis às mudanças climáticas. E esse é o ponto importante porque é aí que entra a física, né, dentre todas essas informações, com as suas leis, né, com a sua mecânica estatística, que permite explorar e modelar, como vimos, né, durante a apresentação, sistematicamente esse grande número de informações e possibilidades de resposta, né. Bom, essa foi a nossa apresentação. Aqui estão as referências que usamos e muito obrigado.